Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando agora o segundo dia do primeiro ciclo GFIX de debate. Pesquisa, história e processos criativos da ficção seriada. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. O tema da nossa mesa de hoje é ficções biográficas, entre tragédias e melodramas. E o convidado é o professor Igor Sacramento. O Igor, além de ser um pesquisador muito importante da comunicação, é um professor muito querido por todos que passam por ele e um amigo também muito especial na minha vida. Só para a gente dar uma apresentadinha aqui, Igor, em você, o professor Igor Sacramento é jornalista, doutor em comunicação e cultura, professor do PPGIX, da Fiocruz, e do PPGcom, da EcoFRJ, vice-coordenador do OBTEL, que é o Observatório Ibero-Americano de Ficção Seriada, e é autor de um livrinho pequenininho, né, Igor? Que é Dias Gomes, um intelectual comunista nas tramas comunicacionais. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, minha querida amiga. Gostaria de parabenizar a você e a todos e todas envolvidos no GFIX. É muito importante esse espaço que está sendo construído, né, de pesquisa em ficção seriada e particularmente ficção televisiva. É muito importante que esse tipo de estudo se consolide no campo da comunicação, que novos pesquisadores possam se formar, e não tenho dúvidas que com a sua participação e seu envolvimento, além da consistência teórica, metodológica, todos os que passarão pelo GFIX também sairão seres humanos melhores, né? Melhor e para os pesquisadores. Então, parabéns a você, parabéns ao FES, ao Departamento de Comunicação e à Universidade Pública por acolher e entender que a ficção seriada é um objeto de estudo necessário e muito importante para compreender a cultura brasileira, a sociedade, nossa história, enfim. Então, muito obrigado. Também agora a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigado pela participação também. É um prazer estar com você nessa mais uma live, né? A gente está fazendo mais uma live. É um prazer estar com vocês. E também é muito bom poder voltar, né, a um futuro do pretérito. Que eu estou com essa apresentação que eu estou fazendo, é um futuro do pretérito. A minha trajetória de pesquisa teve vários caminhos, né? Da televisão e da história da televisão, da história da comunicação, foi como eu me formei na EcoFRJ, dentro dessa perspectiva, trabalhando com essa perspectiva, sendo orientado a vida inteira pela professora Ana Paula Goulart, que em breve, semana que vem, estará aqui, desde a iniciação científica, e então com muito trabalhando com a história da comunicação, especificamente televisão. Depois, ao longo da minha trajetória, a temática, a discussão sobre saúde, especialmente por uma dimensão biográfica, né, que já marca também o meu estudo no doutorado, embora a biografia me servisse naquele momento para entender política, para entender indústria cultural, para entender a relação de um intelectual comunista com a televisão, mas e com a indústria cultural de maneira geral, mas a discussão do biográfico já começa ali, e eu passo a me dedicar naquele momento a pensar essa dimensão da 2012, 13, com projetos de pós-doutorado, já começar a querer entender as manifestações narrativas autobiográficas e celebridades sobre seus infortúnios, né, como uma dimensão biográfica da construção desses infortúnios. E nesse momento, né, no pós-doutorado, por uma insistência muito grande da professora Maria Imaculata, que não havia no OBTEL um núcleo de estudos no Rio. Lembro até hoje que numa Intercom
voltando da Intercom no ônibus pro hotel, a Imaculata eu e a Ana Paula estávamos sentados juntos, a Imaculata sentou com a gente na frente, e aí, quando é que o Rio vai ter um núcleo de estudos, né, sobre ficção seriada, e fazer parte do Obtel? Então, essa carinhosa intimação, né, da Imaculata fez com que a gente organizasse esse núcleo, o núcleo do Rio de estudo no Obtel, da UFRJ, do qual o GFIX também faz parte. Depois das trajetórias acadêmicas, eu passei em concurso para a Fiocruz, Patrícia para o FES, mas mantivemos ainda esse núcleo atuante, e foi muito importante. E é um futuro do pretérito, porque, na verdade, um tema de pesquisa do meu pós-doutorado que eu queria fazer, a ideia, tinha começado com a Ana Paula, não era esse sobre as celebridades, era sobre duas minisséries, séries biográficas, né, da Alveri Velto e Maísa. E eu queria estudar as duas e pensar a construção do passado, e o modo de construção do passado nessas duas minisséries naquele momento, especificamente entendendo um processo do boom do biográfico, e mais especificamente, algo que eu e a Ana Paula já viemos discutindo há algum tempo, que é essas tensões entre o melodrama e a tragédia como forma de representação dos infortúnios, da fatalidade, das tragédias humanas, né? Então, se a eu fiz para organizar as minhas ideias, eu fiz uma pequena apresentação no PowerPoint. Então, na verdade, o que eu vou trazer aqui é primeiro um debate sobre as ficções biográficas, né? E sobre esse modo de construção dessas ficções biográficas. Depois eu vou falar especificamente dessas tensões entre as tragédias e o melodrama. Pensando só que antes, e aí é a verve, né, da relação com a história, que é muito forte, né? Primeiro eu vou falar um pouco da dimensão da biografia, né, e como que ela deve passar, da dimensão da biografia e um certo ocaso da biografia no contexto da escola dos anais, né, especificamente, né, de um tipo de construção de biografia centrada numa rejeição que a escola dos análises vai ter em relação à história acontecimental, a história baseada nos acontecimentos, nos eventos, nos fatos, nos grandes homens e mulheres, nos grandes feitos, etc., para privilegiar fundamentalmente a dimensão das estruturas dos processos. É claro que até mesmo durante a história, durante assim, a efervescência de produção da história dos análises, você tem biografias sendo construídas também, né? Os reis tartubos, por exemplo, quer dizer, tem um conjunto de biografias, o Georges Duby, enfim, o próprio Jacques Legoff, também produziram biografias, mas com uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva dessa biografia menos contar a vida daquele sujeito, daquele indivíduo, mas mais contar a história a partir de uma vida, né? Então, esse é um movimento que a Escola dos Anais vai começar a ver, né? Como contar a história a partir de uma vida, e mais do que isso, observar uma vida a partir de um problema. Então, fundamentalmente marcado por essa dimensão da história-problema, que o François Furet ele resume muito bem, né, num ensaio, esse movimento epistemológico da Escola dos Análises, né? E nesse momento, né, certa maneira, esse ocaso do biográfico, né, que o biográfico está sendo repensado para não dizer sobre esses grandes homens, seus grandes feitos, a ênfase, né, você tem ainda ao longo do século passado, do século XX, um conjunto de experimentações teóricas, né, da microanálise, com o importantíssimo historiador Carlo Ginzburg, por exemplo, e aí colocando outras questões para essa história. Você tem
toda uma renovação teórico-metodológica proposta pelos estudos culturais e pela história cultural feita pelo Thompson, particularmente pelo E.P. Thompson, uma história vista de baixo, né? Uma história vista das classes populares, que isso vai recolocando, por outro lado, também todo o movimento feminista, né? Que também vai colocar aí um trabalho maravilhoso da Michelle Perrault sobre os excluídos da história, né? Que vai recolocando a biografia em outro lugar, quer dizer, retomando a biografia ao longo do século XX, com possibilidade de escrita da história e de escrita na história, e de inscrição desses sujeitos na história, não só as grandes personalidades, mas também a história do moleiro, como o Ginsburg vai fazer, né? E como essa, na verdade, esse é um gesto de pensar um problema maior de pesquisa que o sistema de crença naquele momento. Mas a gente tem, em geral, mesmo assim, a gente tem, em geral, 4 posturas. Eu classifiquei em 2 maneiras básicas da relação de estudo biográfico ainda vigente, né? Uma que é uma dimensão da biografia representativa, ou seja, o uso do biográfico como forma de representar um passado, representar um conjunto de eventos, né? Então, é muito comum nessa biografia representativa, eu vou tomar alguém, um sujeito, um indivíduo, que ele representa uma estrutura social mais ampla, né? Então, com isso, várias biografias vão sendo feitas em relação a essa busca de uma biografia representativa. Eu posso, por exemplo, tomar Nelson Rodrigues para, a partir dele, pensar um conjunto de um sistema moral naquele momento da sua obra, etc. Então, esse é um gesto muito comum nos estudos biográficos, né? Tomar o sujeito para, a partir dele, ele ser representante de algo maior do que ele. Ou eu poderia tomar, por exemplo, Luiz Carlos Prestes como representante de um momento do comunismo no Brasil, né? E aí a crítica maior a isso, quanto que isso oblitera processos sociais mais amplos, outras formas de sociabilidade, outros sujeitos, outras formas de existência, outras formas de ser, enfim. A outra dimensão muitíssimo comum é do estudo de caso, em que aí o foco não está em partir do indivíduo para a história, né? Mas o foco está fundamentalmente no sujeito, né? Então, aí são estudos de caso, e nesse caso especificamente, eu já vou linkar com esse mundo biográfico, o conjunto enorme, né, de estudos de caso sobre, por exemplo, a história não contada de Dom Pedro. A história tem uma série, né, a história não contada de Carlota Joaquina, a história não contada de Domitila, e agora com, né, a reapresentação compacta dessa novela das 6, né, volta uma questão que é muito interessante, que será que e eu vou colocar essa pergunta, que é uma pergunta que a gente vai fazer ao longo dessa primeira parte da apresentação, será que a novela representa o bem o passado? E eu quero dizer, com essa provocação que eu vou fazer aqui, essa pergunta é uma pergunta pelo erro, certo? É uma pergunta pelo erro factual. A gente vai falar disso um pouquinho mais, né? Será que essa novela, ou a próxima, nos tempos do imperador, quando, né, que ia ser a continuação para falar de Dom Pedro II, representa o passado, né? Será que, por exemplo, né, Dom Pedro I realmente chutou a barriga e provocou a morte da Imperatriz Leopoldina, né? Enfim, o que isso está se colocando, né? Quem foi Domitila? Quem foi a Marquesa de Santos? E aí você tem eu particularmente fiquei vendo um conjunto de vídeos no YouTube antes da apresentação aqui, em um conjunto de historiadores, né, com canais de YouTube falando sobre os erros factuais da novela, né?
e nessa busca de um passado mais autêntico. Mas o passado, e a representação desse passado, ela também se limita pela sobrevivência de certos documentos e pelo acesso a certos documentos, né? Então, a possibilidade de reintegrar o passado como ele foi, né, ela é impossível. Tomar o passado como ele foi é impossível. Com isso, não estou dizendo não estou amenizando o lugar da telenovela ou não. Só estou dizendo que esse gesto de uma história idêntica ao que aconteceu é impossível, porque envolve uma dimensão da própria experiência. Quem experimentou essa história experimentou de maneiras muito diferentes, né? De que história estamos falando, a partir de que perspectiva, quais são os fatos e os eventos que são mais importantes e colocados de que maneira. Então, é muito comum, né? Até como mercado editorial, digamos assim, é muito comum haver esses estudos de caso de grandes figuras, né? Joana d'Arc, incontáveis as quantidades de biografias sobre Joana d'Arc, né? Incontável. A outra dimensão que é muito problemática também é nessa relação, às vezes, de tentar esvaziar a biografia do seu lugar como escrita da história e na história, é uma questão da relação com o contexto e com a história, de um sentido mais amplo, que é uma relação que se dá entre moldura e pano de fundo, né? Vou começar pelo pano de fundo. Isso é muito comum. Você vai fazer uma biografia, sei lá, Samuel Weiner, ou vamos fazer uma biografia, por exemplo, Jorge de Andrade. Eu adoraria orientar um trabalho sobre Jorge de Andrade enfim, fazer uma biografia sobre Jorge de Andrade e o Grito. Né? Agora, espero que o Roberto esteja vendo, estou orientando um trabalho muito interessante sobre Davi Cardoso, o rei da pornochanchada. Né? Eu poderia, um gesto, né, um gesto biográfico, eu poderia trabalhar com Davi Cardoso pensando como pano de fundo. Né? O pano de fundo seria o quê? A censura, a ditadura, a pornochanchada, o cinema novo, o cinema da boca do lixo. Esse seria um pano de fundo em que esse ator principal, essa personagem, estaria se movendo a partir desse pano de fundo que está lá. Não toca nele, nem interfere nele, mas está lá, né? Isso é muito comum, quando muitas pessoas vão escrever biografia, fazem primeiro um capítulo de contexto. Eu não consigo entender o que isso quer dizer, né? Às vezes faz o contexto primeiro e depois a trajetória da pessoa, né? Mas como? Se não é ver um movimento também, né? Se não é também pensar nesse movimento, nessa interação desse processo entre do fazer, citando Thompson, como eu já disse, do fazer-se, né? No processo, não como um processo acabado, mas no acabamento desse processo, dessas relações de sociabilidade, de conflitos, de interesses, disputas, etc. Pegando ainda Davi Cardoso como exemplo, se a gente pensa como moldura, né, a gente pode pensar como moldura no sentido das restrições do próprio contexto, que limita a ação desse sujeito. E aí a gente vai usar aquele mesmo conjunto de referenciais já dados, como a censura, a ditadura e todo o seu aparelho repressivo, a pornochanchada, a tensão do cinema novo, cinema marginal, boca do lixo, né, os valores morais, igreja, isso como restrição e possibilidade da atuação desse sujeito. Mas, de novo, é moldura, e a moldura é fixa. Só que não só a moldura é fixa no quadro, também é pintura. Então, nenhuma dessas posturas, a mim, me parecem satisfatórias para o estudo da biografia. O estudo da biografia deve se dar dentro de uma outra imagem. O estudo e a escrita da biografia deve se dar em outro lugar, que é o lugar da movência do tempo, do sujeito no tempo, né? E as suas interações, as suas relações, as suas redes, trabalhar com um excesso de documentos, não é nem é o contrário, é trabalhar com excesso de documentos, não restringir-se a um só documento, observar o processo de mudança, por exemplo, da percepção que o próprio sujeito tem de si mesmo, né? Essa identidade narrativa, para usar os termos do Ricoeur, como ela vai se mudando ao longo do tempo,
né? A identidade, e como que esse sujeito vai reconstruindo para a narrativa sua própria identidade ao falar de si mesmo em outros momentos, né? E como também a imagem, né, pública, o rei da pornochanchada, no caso do Davi Cardoso, ou o subversivo, no caso de Dias Gomes, ou o anjo pornográfico, no caso do Nelson Rodrigues, não são formas também de coerção, menos do que observar a coerção dessa imagem pública, como que essa imagem pública ela é construída no seu processo, no seu fazer-se, né? Em que momento essas imagens se grudaram nesses sujeitos e como elas foram se grudando a esse sujeito, como essas representações foram se grudando nesse sujeito e fazendo que essas posições e representações construíssem posições para que esse sujeito se movesse ou não no mundo. Bom, a outra questão importante em relação a isso, que a gente tem visto, é uma questão do boom biográfico, quer dizer, desde a virada daí, mais antes, já nos anos 80, mas sobretudo na virada dos anos 90 para cá, a gente tem uma efervescência desse boom biográfico, que se dá no sentido mais literal, digamos assim, de biografias, né? E autobiografias, são muitas autobiografias não autorizadas, com as melhores, né? Um conjunto enorme, né, de biografias e do Roberto Carlos, da Anitta, Michael Jackson, Whitney Houston, etc. e tal. Enfim, um conjunto enorme de biografias dessas celebridades, né? Princesa Diana, quando tragicamente faleceu, o conjunto de biografias também, mas Trump agora também, né? Trump agora, né? Um boom biográfico muito forte. Esse boom biográfico diz respeito também a um novo pacto de referencialidade que vive o contexto contemporâneo, que é um pacto de referencialidade focado na experiência subjetiva, né? E num dever, quer dizer, tem, por outro lado, uma dimensão do valor que a intimidade tem na nossa cultura, né? Cada vez mais na cultura contemporânea, o valor que a intimidade tem, e a intimidade também não só como a intimidade não só como relação íntima, né? A intimidade também como olhar, como observação. Há uma diferença, né? Da intimidade como relação íntima que eu tenho, né, com meus amigos, etc. Mas também tem uma outra dimensão que é a intimidade como observação e a intimidade como, portanto, como observação, como produto e consumo. Há um consumo da intimidade, há uma produção da intimidade, mas também há um consumo dessa intimidade, né? Desculpe, deixa eu só te fazer uma pergunta nesse minuto. Eu não aguento, é tão bom que eu não aguento. Eu vou ter que fazer uma pergunta agora. Essa questão que você está falando da intimidade, ela estaria ligada, Igor, à ideia também um pouco do obsceno, ou seja, daquilo que não pode ser dado à cena e que quando vem é colocado em cena, né? Enfim, pode ser olhado, se é que a gente pode dizer assim, gera uma curiosidade, gera um engajamento, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu vou, como se, usando aí um vocabulário do Goffman, é como se a gente estivesse interessado na performance de bastidores. O nosso interesse cada vez maior é nessa dimensão dessa performance dos bastidores, né? É menos como essa... Só que aí há uma questão. Nós estamos cada vez mais aprendendo como performar nos bastidores em público. Entende? Né? Como se fosse, então, os vlogs, né? Por exemplo, do YouTube, né? Os stories no Instagram, acabei de acordar e não sei o quê. Também há um processo de uma gramática social de performatização desse bastidor e dessa intimidade, assim, ou de um acesso ao íntimo que essas tecnologias precisam. Mas, ao mesmo tempo, que não é um acesso ao íntimo, um acesso como invasão, é um acesso como evasão. Evasão. Né? Evasão. Eu quero dar acesso à minha intimidade. Só que essa intimidade ela não está mais, como na modernidade,
escondida no âmbito da privacidade, né? A privacidade, quer dizer, se pensar o público, o privado e o íntimo, né? Se for fazer a estrutura da modernidade, né? O público, o privado e o íntimo, em que o íntimo estaria protegido pela privacidade do lar, sobretudo, né? E essa cisão, a casa e a rua, é fundamental para a modernidade burguesa, particularmente. Então, como que essa privacidade, que é o diário, né? É a lógica do diário, se a gente for pensar. O diário está protegido pelo quarto, dentro do armário, no quarto, numa caixa, com chave que no século XVIII, XIX, as pessoas colocavam a chave do seu diário no pescoço, né? Porque era um espaço de você consigo mesmo, não é para o outro, é uma escrita para si, né? Não era uma escrita com o objetivo do outro. Agora, mesmo que esse si mesmo também é um outro, pensando tanto em Ricoeur como Bakhtin, né? Porque quando eu escrevo sobre mim, eu também estou escrevendo sobre mim como um outro. Mas, colocando isso de um outro lado, eu não tenho expectativa de que o que eu estou fazendo é produto para consumo do outro. Ao contrário. Ao contrário. Essa é uma diferença radical. E aí essa dimensão do boom biográfico que eu estou chamando a atenção, esse boom biográfico não é só nas biografias e autobiografias, mas também, a gente for pensar no YouTube, novas ficções do eu, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, acho que ninguém usa mais, né? Que são essas formas, ou outras formas, mas também, no nosso caso, na televisão, né? E no cinema. A quantidade de filmes, por exemplo, que recentemente foram sendo feitos sobre Elton John, sobre Freddie Mercury, quer dizer, a quantidade de filmes, documentários sobre o Walter Mercado, que muitas pessoas ficaram vendo, a Netflix recentemente e adoraram. Quer dizer, então, a produção enorme sobre Rocco, um ator pornô muito famoso, quer dizer, você vai tendo uma quantidade enorme de produção biográfica, né, nesse sentido. E são várias as produções biográficas que também vão sendo feitas ao longo do tempo na televisão também. Há um consumo, há uma produção e um consumo que está dentro, e aí eu pediria para o Ramon voltar com a apresentação, que está dentro dessa dimensão, né, mais ampla, né? Esse boom do biográfico também faz parte de um boom de memória, né? De uma valorização do passado, do desejo desse passado, etc. O que eu fiz aqui, muito sinteticamente, pensando como uma reunião ampliada de grupo de pesquisa, né? Eu pensei minha apresentação nesse sentido, né? Uma reunião pública do grupo de pesquisa, né? Coloquei algumas citações breves, né? Aqui dessa dimensão de como que a biografia ela vai mudando, né? Em relação ao estudo da história. Então, tem esse texto do Chartier, que é muito interessante, quando ele vai falar sobre o objeto da história hoje um texto de 94. O objeto da história, portanto, não são mais as estruturas e os mecanismos que regulam, lembram, moldura, né? Aquela imagem que eu construí da moldura, fora de qualquer controle subjetivo, as relações sociais, e sim as racionalidades e as estratégias acionadas pelas comunidades, as parentelas, as famílias, os indivíduos. Então, é observar outras relações que não pode ser mais só as estruturas e mecanismos que regulam essa dimensão, mas tem que ser também as comunidades, as relações de sociabilidade, os afetos, etc. E como isso também... Uma das coisas que me chamam entre várias, nesse livro enorme que eu fiz, que foi minha tese, que me chamou a atenção Dias Gomes, é a proximidade do PCB com a UDN. Por vários e vários anos, nos anos 50, e quando o PCB, Partido Comunista, ele era clandestino, mas existia, era proibido de existir, né? Mas funcionava clandestinamente, em muitos momentos, quem financiou foi o UDN, a União Democrática Nacional. Isso, se a gente tem uma visão de história baseada em imagens pré-definidas, isso é algo... Mas quando eu fui vendo os documentos, outras biografias, etc., eles eram amigos de bar. Eles se encontravam no bar.
Então, o botequim era uma forma em que, mesmo que eles fossem o extremo oposto, tem uma sociabilidade que membros da UDN ajudavam. E eu consegui, na pesquisa, eu consegui ver no orçamento lá do partido, nessa época, vários membros da UDN doavam para funcionamento do partido mesmo na clandestinidade. Então, como explicar isso? É preciso essa abertura para entender como Chartier fala essas comunidades, esses vínculos, né, desses sujeitos. Tem uma fala do Legoff que eu gosto muito, que a biografia histórica deve se fazer, ao menos em certo grau, relato, narração de uma vida, ela se articula em torno de certos acontecimentos individuais e coletivos. Uma biografia não evenementual, que é acontecimental, se a gente for com uma tradução que eu fiz precária, não tem sentido, né? De fato, não tem sentido uma biografia que não tenha acontecimentos dessa vida. Ela fica sem sentido da própria vida, dos acontecimentos da vida, embora, e aí a Sabina Loriga trabalha muito bem nisso, é preciso entender isso dentro de um jogo de escalas, né? A relação do micro com o macro, né? Uma coisa que na minha tese eu sempre fui me provocando era como que a Janete Claire se subjugava em relação ao Dias Gomes. Isso estava na minha cabeça o tempo inteiro. Eu não escrevi sobre isso. Talvez eu e você possamos escrever, Patrícia. Porque nas entrevistas da Janete Claire, ela sempre colocava o gênio é o Dias Gomes. O gênio, ele me ensinou tudo. E como que essa fala revela uma estrutura patriarcal, né? Do homem como... Eu não sei avaliar, é uma questão de gosto, se Janete Claire, Dias Gomes, né? Mas isso não é a questão, né? Assim, eu posso gostar mais de um ou de outro, não é a questão é como essa mulher se coloca neste lugar, né? A Janete Claire, neste lugar de inferioridade ao homem que é o gênio, não reconhecendo a sua própria genialidade, talento e seu trabalho, mas dando crédito a esse homem como sendo responsável por isso, né? Então, é muito interessante, e aí eu concordo com essa... Quer dizer, um evento, uma fala como essa, renderia um artigo, se fosse uma tese, um capítulo, né? Renderia... Então, eu estou chamando a atenção aqui, para além das ficções biográficas, ou seja, das produções, né, que tratam dessas vidas, que também sejam feitas histórias dos produtores de ficção televisiva, biografias. Estou provocando a GFix e quem está nos assistindo a também produzir essas biografias, e a Janete Claire me chama muita atenção. Não há trabalhos acadêmicos, muitos trabalhos acadêmicos da Janete Claire. Não há. Sobre Dias Gomes, há uma porção. Janete Claire, pouquíssimos. Por quê? É uma pergunta. Por quê? A outra questão, né, que eu já escrevia há muitos anos, é o objeto estudado no caso da biografia, como eu estava pensando essa biografia comunicacional, nunca é algo passado, morto e acabado, mas muito pelo contrário, é algo em processo, no processo de acabamento, que nunca se completa por inteiro, mas provisória e institucionalmente, de que fazem parte as ações, os conflitos e as práticas de reconhecimento dentro de um sistema de significações vivido por determinados indivíduos num dado contexto. Ou seja, o que eu estava chamando a atenção é que a biografia, como gesto historiográfico, não deve ser só centrada no sujeito, mas também no sistema de reconhecimento em que esse sujeito está. Pode passar, por favor. Aí, eu falando dessas questões, né, as ficções biográficas e seus principais gestos. Um gesto muito comum nessas ficções biográficas é a da história factual, ou seja, um compromisso com a factualidade, com os fatos, o livro de história, ter pesquisadores, historiadores sendo acionados, etc. E nenhum desses gestos, eles são todos intrincados. Alguns são mais enfatizados em determinadas produções. Eu estou apresentando aqui uma grade de análise possível. A outra dimensão é a da prova documental, né? E essa é dupla.
a utilização desse, aí eu vou lembrar a utilização da prova documental, tanto na dimensão de eu tenho documentos que comprovem que a Marquesa de Santos teve 5 filhos de Dom Pedro, e isso não aparece né? Então, tem a prova documental, isso não aparece na novela, né? Mas aparece que ela era casada também. Mas como é que podia isso, ela ser casada e ter naquele momento, né? Enfim, eu tenho provas documentais, mas tem uma outra dimensão. E eu vou lembrar de um programa que para alguns, muitos não podem se lembrar, mas eu vou falar de outro canal, né? Que é o Linha Direta. O Linha Direta tinha uma dimensão biográfica muito forte que dialoga com esse docudrama, né? Uma dramatização baseada na investigação, uma investigação pesadamente documental. Eu lembro muito do caso PC Farias e do quanto que isso colocou um conjunto de questões no caso PC Farias, o caso Lu, né? Aquele assassinato da Barra da Tijuca, etc. Como colocou uma porção de questões, reviveu, né, agendou a memória coletiva, né, enquadra a memória coletiva, e isso vem para outra dimensão que eu estou falando aqui, né, esse enquadramento da memória coletiva sobre o passado, acionando novas agendas também da discussão desses casos, né. E eu lembro também de um canal de televisão, que é o Investigação Discovery, baseado em casos. Ele é exclusivamente baseado em casos de assassinato, morte, etc., né, e casos reais. A dimensão da escrita da história, como que essa história é escrita, e isso se relaciona à representação e os usos do passado, né, de que maneira esse passado ele é utilizado a partir de um presente, quais são os usos que esse passado vai sendo feito. Uma outra dimensão que é muito importante, e aí eu vou lembrar, tem um orientando que está fazendo uma dissertação muito legal, que é o Heiler, e vai falar também nessa semana, que é sobre Chica da Silva. Sexta-feira ele fala. E como que as ficções biográficas também, elas escrevem com a imaginação popular. Isso. A escritura da ficção biográfica, né, das ficções seriadas, né, de modo geral, elas escrevem com a imaginação popular, do que é Chica da Silva, de quem foi, por exemplo. Quer dizer, é uma escrita também a partir, ou com, eu prefiro até com, essa imaginação popular que faz reencenar ou encenar essa vida, né? A partir dessa imaginação popular que, às vezes, se choca com a imaginação, né, historiográfica ou com a história, digamos assim, profissional, né? Mas você lida com essa imaginação popular também com o mito Chica da Silva, né? Que é maior. Então, às vezes, é mais a história do mito do que a história desse indivíduo, dessa mulher que existiu em algum momento, né? Pode passar, por favor. Isso que você está falando é importantíssimo, Igor, porque o mito ele é estático, né? E você está se referindo exatamente ao que você chama dessa movência. Essa movência, ela dinamiza, ela vai bagunçar esse mito aí de alguma maneira, né? Exatamente, exatamente. Porque tem que pensar, como eu estou dizendo assim, escrever com a imaginação é com a imaginação de um momento também sobre esse mito, sobre essa construção, né? A partir de um presente, e aí vai se mudando. E tem outras implicações de mercado, por exemplo, né? No caso de Chica da Silva, a novela ficou quase um ano no ar porque estava fazendo sucesso, e é isso. Então vamos esgarçar essa história o máximo possível, né? E colocar, e dar asas à imaginação que está fazendo sucesso. Dona Beija também é um outro caso de ficção biográfica, né? Hilda Furacão, Bruna Surfistinha, que virou série. Quer dizer, e nesse caso de Bruna Surfistinha, que é um caso que me lembra a Maísa, que eu vou falar daqui a pouco, é a ancoragem na experiência. Quer dizer, a Bruna Surfistinha, ela existe, está viva, né? E ela atesta a veracidade daqueles fatos com a sua experiência, com o seu testemunho,
né? É um pouco o caso de Maísa, quem dirige é o filho da Maísa, Jaimon Jardim. Então tem uma dimensão dessa referencialidade que não é objetiva, digamos assim, documental, factual. É uma outra registro dessa referencialidade que ela é subjetiva na experiência. Como você vai dizer, até podemos dizer, mas no registro atual desse boom biográfico e numa ênfase na experiência, dá mais autoridade o fato de ser baseado na experiência deste filho na relação com essa mãe que ele perdeu muito precocemente, né? Enfim. Aí eu faço aqui, tem um texto que eu deixo a bibliografia no final, falando do Forrest Gump, que embora não seja uma história, se ancora em momentos históricos, né? Para poder... Mas eu acho muito interessante essa dimensão de como que o paradoxo narrativo do Forrest Gump ela vai entre o pessoal e o histórico, entre o trivial e o mais significativo, e simultaneamente vai fazendo uma fusão entre o pessoal e o histórico, entre o trivial e o significativo. Isso me lembra muito um texto do Randall White, que ele fala assim, a distinção pensando os filmes sobre o Holocausto, né, que também são biográficos, né, pensando especificamente a série Sobreviventes. A distinção entre fatos e significados é geralmente considerada uma base de relativismo histórico. Isso ocorre porque, na investigação histórica convencional, os fatos estabelecidos sobre um evento específico são considerados o significado desse evento. Aí ele vai dizer, os fatos devem fornecer a base para a arbitragem entre a variedade de significados diferentes que diferentes grupos podem atribuir a um evento, para razões ideológicas ou políticas diferentes. Mas os fatos são uma função do significado atribuído aos eventos, não alguns dados primários que determinam significados para um evento ter. Eu acho que isso é justamente essa dimensão dos fatos, a relação dos fatos está em função do significado que é atribuído aos eventos, né? Então, por isso que eu retomo aquela ideia, né, do sistema de reconhecimento que existe naquele momento em que aquela obra está sendo feita, no caso dessa ficção biológica. Quais são as controvérsias, os debates, as discussões, por que aquela Chica da Silva importa, por que aquela Maísa era importante naquele momento, por que aquela Dalva de Oliveira era importante naquele momento e não em outro, certo? E qual o debate isso suscitou do ponto de vista social? Acho que é uma questão importante. Pode passar, por favor. Aí tem um texto, que é um texto muito interessante, a introdução de um livro, que eu já vou deixar recomendado, depois eu posso passar para a Patrícia, para distribuir para quem tiver interesse. Que ele vai falando, o Gary Anderson, que é um historiador da televisão, e ele tem um texto que ele chama a televisão como historiadora. Só que ela produz uma história que se dá entre a história profissional e a imaginação histórica popular. E eu gosto muito dessa expressão, como ele trabalha essa imaginação histórica popular também. E ele vai dizer que algumas características básicas, né, não são 3, são 7, eu escrevi errado, desculpa. Algumas características básicas. A primeira que a televisão é o principal meio de que a maioria das pessoas aprende, em que a maioria das pessoas aprende sobre história hoje, né? E aí eu entendo televisão expandida, até os canais do YouTube, por exemplo, né, também. A história na televisão é um grande negócio. A gente pensar o History Channel, a gente pensar o Canal Viva, a gente pensar o Globoplay colocando uma porção de novelas do passado fazendo sucesso. Eu fico vendo aqui, entre os meus vizinhos, a partir de um certo horário, a partir das 10 horas da noite, todo mundo vendo Clone. Eu escuto todo mundo vendo Clone, né? Então, a história é um grande negócio na cultura contemporânea. As características técnicas e estilísticas da televisão, como meio fortemente influenciador, as representações históricas também são produzidas, é algo que a gente deve pensar, essas dimensões técnicas e estilísticas do momento, daquele momento, né? Eu lembro muito
de discussões, de reconstituição, o assoalho, a forma da cenografia, do uso dessa cenografia, como isso também contribui para essa imaginação histórica. A imensa popularidade da história na TV também é resultado da sua afinidade. A TV talvez seja um dos principais meios de incorporar as principais tendências do contemporâneo, né? Eu estava vendo uma exibição, uma campanha da Globo, padrão Globo de qualidade, e falando qualidade, né, ressignificando, né, padrão de qualidade era um padrão estético, técnico estético, e passou a ser um parâmetro ético da diversidade, né? O que isso diz sobre o nosso tempo também. A televisão, ela tem essa capacidade de se incorporar e se apropriar das tendências do contemporâneo também, né? Então você tem negros ali, mulheres, etc., falando, né, sobre esse padrão Globo de qualidade, que inclusive é inclusão, né? Isso não era nos anos 70, quando foi formulado pelo Boni, não tinha nada a ver com isso. O padrão Globo de qualidade era uma outra coisa, era uma redução, uma constrição do ao vivo, uma redução do ao vivo, uma adequação aos parâmetros morais também da ditadura, era uma ênfase técnico-estilística na imagem maior, nas engues, né, na possibilidade de transmissão. O padrão de qualidade era isso. Você ter o repórter da Globo com o microfone da Globo no Brasil inteiro. A padrão de autoridade era a rede nacional. Então, como esses conceitos também mudam historicamente, né? Pode passar, por favor. As outras dimensões são, né, os produtores e o público de TV estão igualmente preocupados em criar um passado utilizável. Eu gosto muito dessa expressão, né, esse passado que pode ser utilizado, né, que não é necessariamente, um pouco que a Patrícia estava falando antes, não é esse passado mito do congelado, é um passado que eu vou utilizando esse passado como produtos e consumos, né? É a capa da Madonna do American Life, de um CD, imitando a cara do Che Guevara, por exemplo, né? Que maneira esses usos desses passados, o passado utilizável vai sendo feito para alguns autores, como Jameson, por exemplo, isso vira um pastiche, né? Porque você retira o significado político. Para outros, você expande, né, a significação política. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas a questão é que esse passado é cada vez mais utilizável, né? A outra dimensão é o quanto que a memória coletiva atua pela ficção televisiva, particularmente, como mediação. Essa história profissional, às vezes nem só mediação, às vezes confrontação ou, né, colocação de uma controvérsia. Se a gente for pensar, acho muito interessante observar, por exemplo, os canais de YouTube que foram se construindo com a exibição dessas novelas por historiadores. A gente tem algumas novelas históricas sendo exibidas nesse momento, historiadores falando, um fenômeno, né? Vários canais de YouTube de historiadores falando o que a história era, né? o que aconteceu de fato, né? E aí eu volto à pergunta também, o que é de fato, né? O que é o fato, portanto, senão a significação que se dá. A outra dimensão é desse presentismo, né, que o outro lado do presentismo é o passadismo. A Ana Paula fala muito disso também, né? Uma busca pelo passado, uma tendência do passado, né, na nostalgia e etc., que é muito, isso também está muito presente nessas ficções biográficas, sem dúvida. Pode passar, por favor. E aí, né, chegando à última parte da minha fala, para não me alongar muito, também para poder conversar, enfim, eu fiz dois movimentos. O primeiro, esse movimento das ficções biográficas, né? E agora o movimento de como essas ficções biográficas são encenadas. Em geral, é o melodrama, né? O melodrama é a forma estruturante dessas ficções biográficas. É pelo melodrama que se estrutura. E esse melodrama inclusive em produções que não são estritamente de ficções, até mesmo produção documentais,
se a gente for pensar, como eu citei, né, do Walter Mercado, o Ligue Já, que a tradução é Mútuo Amor, é o documentário que eu recomendo que seja visto, a imaginação melodramática é muito forte. Porque as características fundamentais do melodrama estão lá. A primeira delas, a polarização e a hiperdramatização de forças em conflito. O quanto que, no caso quanto que ele foi injustiçado, o quanto que ele foi utilizado pelo empresário, etc., que abusou da sua inocência. Então, a colocação ali do quadrilátero melodramático já dito pelo Barbeiro, né? A vítima, o herói, o bufão, ou o palhaço, ou o bobo, e o vilão. Né? Esse esquema, esse quadrilátero melodramático, ele funciona em várias dimensões, uma necessidade de localizar, de tornar legível quem é o vilão, quem é e qual é a dimensão moral, né? Um melodrama, e aí o Brooks fala isso muito bem, não é um drama moralizante, mas é um drama da moralidade. O melodrama funciona com essa moral oculta que vai reger o certo e o errado, o bem e o mal, e etc. Mas também é um modo do excesso, é um modo excessivo. Eu sempre me lembro o quanto me marcou a cena de Por Amor, em que a ex-ministra, ex-secretária da Cultura, ela troca os bebês, né? E depois quando é revelado, ela escorre na parede, chorando, né? É uma cena, dessa cena, desse excesso. Ou uma outra quando a personagem Claudina Dickman, em Laços de Família, corta o cabelo, aquela música da Lara Fabian, etc. Quer dizer, né? O melodrama é um dos gêneros, como diz muito bem a Lyndon Williams, o melodrama é um gênero assim como o terror, assim como o pornô, é um gênero das sensações, do corpo, né? A outra dimensão é a dimensão do eclipse da tragédia, né? O quanto que a tragédia, no contexto contemporâneo, ela foi sendo eclipsada, moderna e contemporânea, eclipsada pelo melodrama como forma estética, né? Se na antiguidade clássica a gente imperava a tragédia, a gente passa a ter como forma, de sobremaneira, modo de representação, melodramático, não mais trágico. E aí, passando para o próximo tema, próximo slide, a tragédia ela passa a ser conteúdo do melodrama, por tema do melodrama. Porque, e o Raymond Williams faz isso muito bem na tragédia moderna, tem uma separação da tragédia como expressão poética, né, que é aquela que se liga a uma longa história da antiguidade até o contemporâneo, né, da tragédia como fenômeno e o acontecimento, né, que aí essa associação com quase uma sinonímia com a noção de catástrofe, né, e o trágico como condição da experiência humana, né? Uma dimensão filosófica em relação a isso. Mas essa dimensão da tragédia, a catástrofe na tragédia como experiência, ela não é punição como no melodrama. No melodrama, muitas das vezes a catástrofe ela é punição para o vilão, ela é punição ou em alguns casos ela redenção no melodrama, né? A morte como redenção, a morte de Lucila, Senhora, etc. Quer dizer, redenção, né, diante daquilo, mas no melodrama, na tragédia não. A morte, o sofrimento é resultado de uma ação irremediável, inexorável. A inevitabilidade do destino, a impossibilidade de você fazer algo que seja aquilo. E o fato de você ter feito abriu completamente a possibilidade da entrada do mal na vida. Né? Édipo Rei. Né? Nessa dimensão, e aí pode ir passando, nesse futuro do pretérito que eu contei para vocês, pensei em duas ficções
biográficas que tensionam, e aí é o exemplo que eu vou, que tensionam essa dimensão entre o trágico e o melodramático, né? Na sua forma de expressão. Primeiro, a Maísa, quando fala o coração, que só no título já diz a sua dimensão melodramática, pela dimensão da emoção, mas a forma, ela também tem uma dimensão trágica muito forte, né? Tem uma dimensão trágica ao pontuar especificamente nessa tensão, por isso que é um entre, o híbrido do trágico melodramático, que coloca o seu abuso da bebida e o seu abuso das drogas como também uma forma, essa ação inexorável. E nessa ficção, é esse ato que coloca ela diante da morte. E que faz com que ela, no capítulo final, esteja cantando em churrascaria, né? A grande Maísa, quer dizer, passa pela... Só que aí, o melodrama age sobre esse conteúdo trágico, ele age de forma moralizante. Ele age punindo essa mãe, punindo essa cantora, punindo essa mulher que escolheu a bebida, que escolheu as drogas e que, a partir disso, perdeu a sua vida e não pôde ser uma boa mãe para os seus filhos. Ele tem uma moral oculta, né, como o Buruk diz aí, que é muito diferente da tragédia. Que a tragédia é o mal imperando sobre qualquer possibilidade do bem. É o destino como força irreparável, né? Não há como irremediável. Não há como remediar, não há o que se fazer, né? Só que o modo de construção de Maísa nessa novela, nessa série, ela tem uma forte moralização, né? E aí pode passar, por favor. Alguns pontos, né? Esse traz como escolha, lembrando aí, então, brevemente, essa dimensão da armatia da tragédia grega, né? Da escolha que abre a possibilidade, o erro, né? Uma tradução, digamos assim, cristã, do latino de armatia é pecado, né? Mas em grego é erro, mas foi traduzido para o latim como pecado. A gente observa justamente o processo de moralização desse erro, né? Porque o erro é mais do que isso. A armatia em grego é a ação pela ignorância, é a ação por não saber que aquilo que você está fazendo vai resultar em tamanho sofrimento, entende? Né? Não é pecado, é outra coisa. A tradução latina ela é pecado, né? Mas não é. É uma ação motivada pela ignorância de não conhecer o futuro e de não saber que esta ação terá implicações enormes no futuro. Mas nesse caso, então você tem isso, mas esse momento ele é tragado pelo melodrama, ele é tragado pela moral oculta, ele é tragado pela um apaziguamento. Ela morreu, etc., lá na ponte Rio-Niterói, o acidente, etc. Ela morreu em consequência das suas escolhas, né? E especificamente nesse caso da bebida e das drogas. Essa dimensão do pacto que eu falei, adiantei, né? Do pacto autobiográfico, o fato do diretor ser filho e o ator principal, um dos principais que faz o pai é o neto, né? Que é o Jaime Matarazzo, é o neto. Aí é uma referencialidade subjetiva, autoridade experiencial, né? Se der tempo, eu não sei como é que está o tempo, Paty, se dá tempo para passar um pouco. Dá, claro que dá. Vamos? Então, passar só um trechinho da cena final de Maísa, que dá esse tom. Ramon vai passar? Ramon vai exibir para gente.
E aí tem todo, enfim, aí não precisa, quando o Ramon puder, passar para voltar, que aí eu queria pegar essas duas mortes, né? A morte da Maísa e a morte da Dalva de Oliveira em Dalva, que também não tem, eu fico assim, não tem estudos, eu acho que é muito interessante estudar, não essa perspectiva que eu acho que ela é muito do fato, né? É uma perspectiva muito, se está errado ou não, acho que não leva a lugar nenhum, sinceramente. Porque é uma outra forma de, né? Dalva Erivelto vem no dia, mas tem outras também, tem Elis, que eu não poderia ter colocado aqui como exemplo, mas como eu me lembro mais e vi mais da em Elis tem bem esse moralismo que você fala, né? Quer dizer, ela está ali, ela está bebendo, ela está se preocupando, e aí, né, é aquele moralismo. Olha, ela só podia acabar assim. E com cenas entrecortadas dela com dos filhos brincando com a babá, né? Quer dizer, é acionada uma moral ali, uma moralidade, que é um negócio, às vezes, a gente fica até assim, mas é fortíssimo. Fortíssimo. É um drama da moralidade mesmo, né? Nesse caso do Elis. O que me chama a atenção em Maísa é o ressentimento do filho, do diretor. Acho que uma análise por aí poderia ser bem interessante. O ressentimento desse filho. Até porque a ideia de ressentimento, a gente estava até conversando outro dia com o Romagnoli, né? Lá no grupo de estudo, a ideia do ressentimento é um conceito, uma ideia, né? Que atualmente é bem interessante também da gente pensar, né? E nesse caso desse ressentimento, é um ressentimento que ele recalca o sentimento não da perda, o sentimento de nunca ter tido. É diferente. Nesse caso, é diferente, totalmente diferente. Perder e nunca ter tido, né? É bem diferente. Tem um ressentimento filial mesmo, aquela coisa assim, onde estava a minha mãe, né? Que sai desta casa e vai... Sim. Isso é muito nítido na minissérie, impressionante. Muito. Você tem toda a razão. Muito nítido. E eu acho que um estudo poderia ser muito interessante a partir daí, né? A gente tem, quando a gente teve, num dos eventos do PNI, uma das nossas pesquisas, né, mostrou que a gente fez esse levantamento de todas as telenovelas, no caso foram telenovelas, das 6, das 7, hoje das 9, né? Em todas elas, as protagonistas tinham a trajetória dramática, né? A trajetória dramática daquelas personagens envolvia a questão da maternidade. Sem exceção. Sim. Não há exceção. Não há exceção. Todas elas envolvem. Então, assim, você aciona uma moralidade em relação à figura da mulher ligada a essa questão, né, da maternidade, que está presente não só nesse formato de ficção seriada, como que você está mostrando agora, que é um formato, até um formato diferenciado, a gente sabe que ele é um formato diferenciado, ele em termos de produção, ele tem um cuidado, ele tem uma... Apesar das nossas telenovelas serem muito bem feitas, mas, enfim, em todas, Igor, não há uma em que a protagonista, a mocinha, ela não tenha uma relação direta. É um filho que ela perde, é um filho que ela corre atrás, é um filho que ela luta, é um filho que é bastardo, é um filho que é roubado, mas a maternidade está sempre presente. Como está, né? Quando você chama a atenção aí na Maísa e cita Elis, está presente ali também. E isso tem a ver com o que a gente vai falar depois de imaginação, memória, enfim, né? Exatamente. Legal. Só que eu acho que o caso de Maísa, diferente do Elis, o caso de Maísa, o diretor é o filho. Acho que eu não estou... Isso é um elemento de análise.
É como se ele estivesse fazendo uma elaboração pública, em certo sentido, né? Uma elaboração pública e uma construção pública dessa imagem, só que eu sou o filho, então restringe a possibilidade, aumenta a autenticidade, ou o reconhecimento de autenticidade daquilo, e blinda, de certa maneira, crítica, né? Blinda, de certa maneira, que nós estamos aqui criticando, inclusive, o desejo desse filho por esse amor dessa mãe, como também parte de uma estrutura completamente patriarcal, porque Maísa queria ser Maísa. Maísa queria ser Maísa. Tanto né? que o nome da cantora é Maísa. Não é Maísa Matarazzo, não é Maísa, é Maísa. Entende? É Maísa, poderia ser. A gente teve Ângela Maria, a gente teve Dalva de Oliveira, o nome, ela queria ser Maísa. Que gesto de apagamento também é esse? Desta mulher, né? Que quer ser Maísa. Né? Enfim, eu acho que isso dá para pesquisar aí. Dica para o GFix. Fica a dica. GFix está anotando tudo, meu filho, você não sabe. GFix está anotando tudo. E a outra, da Alverivelto, que eu gosto muitíssimo, essa é uma outra pesquisa que também poderia acontecer de maneira muito interessante, porque esse casal, talvez na história do Brasil, tenha sido um dos primeiros casais em que a gente acompanhou a treta pelos jornais e pelas revistas, né? Da separação e das brigas, isso foi de uma maneira muitíssimamente publicizado nos anos 40 e 50, né? Muitíssimamente, fartamente. Davi Nasser, por exemplo, chegou a estimular que o Erivelto Martins publicasse 22 artigos difamando sua ex-mulher. Né? Então, você tem toda essa construção desta relação e que coloca, e aí eu vou pedir que eu fiz errado, Ramon, você vai para o, não da cena, o slide depois da cena. Gente, Ramon é o super técnico do Lab Vídeo, nosso Big Brother aí, nosso responsável pela transmissão, só para quem não sabe. Está nos ajudando muito. Obrigado mais uma vez. E aí tem essa dimensão aqui do amor como trágico. Neste caso, o trágico é essa relação. É essa relação né, amorosa que para os dois foi de extrema intensidade, né, mas também a intensidade é tamanha que provocou sofrimento para os dois, para os filhos também. Não é o filho que escreveu a biografia, Igor? Foi o filho que escreveu a biografia? O filho, também, não foi? Também. Que provocou nossa, eu peguei os dois dos filhos prestando conta com seus pais. Né? Então, você tem uma dimensão, nesse caso, né, da Dalva de Oliveira, ela é acometida por um câncer e morre. E numa das cenas mais melodramáticas e fortes, assim, mesmo a pedido dos filhos, Erivelto Martins não vai se despedir da ex-mulher. Não vai. Ela pede para o Erivelto ir, né? Já sabendo que está... Então, ao mesmo tempo, nesse caso, a morte da Dalva de Oliveira, e isso ficou nos jornais, né, apareceu no jornal que não foi, aí ele escreveu uma carta para os jornais dizendo que morreu a melhor amiga dele, a mãe dos filhos, etc. Mas, de alguma maneira, é a redenção da Dalva de Oliveira e a danação do Erivelto Martins, que não conseguiu, depois desse momento, se estabelecer mais. Assim, foi lembrado nos anos seguintes, né? Ele vive até os anos 90, mas foi sendo esquecido, digamos assim, né? Uma imagem do Riquelme, um esquecimento de reserva ou
parafraseando Henrique, era um esquecimento desejado deste homem que não foi... Volta e meia tem essa coisa desse homem que maltratou muito Dalva de Oliveira, que ficou neste momento como, se não a maior, uma das maiores vozes desse país, né? Mas os maiores cantores desse país. Então, a morte dela, né, pela construção da minissérie, a microsérie nesse caso, é extremamente de redenção. A morte como redenção, e essa morte que leva este homem, Orivelto, à danação pública, né? Se der para passar essa última cena. Conseguimos, Ramon? Tem um monte de perguntas já, viu, Igor? Chovendo pergunta aqui para você. Se não der para passar, não tem problema, porque eu já falei basicamente do... Se não der, não tem problema. É isso? Só que eu ia mostrar ali, assim, para quem tiver interesse na apresentação no final, que as referências lá que eu deixei, para quem tiver interesse, acho que posso deixar o PowerPoint também depois. Isso é legal a gente mostrar, isso é legal a gente... Não, é legal a gente mostrar, porque como vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado no canal, viu? O pessoal que se interessar pela bibliografia, vem aqui e confere ela, vai ficar disponibilizado no canal. A gente também tem um monte de... Fala. Eu tenho meu e-mail também aí, tá no outro slide, se alguém quiser conversar depois. Eu nunca fui essa pessoa, agora eu demoro para responder e-mail, gente. Eu não era assim, não. Mas agora eu demoro, mas eu respondo. Tá? Então, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, antes das perguntas, que é a melhor parte, gostaria de agradecer imensamente a Patrícia, ao GFix, a Ramon, a toda a equipe, por essa acolhida maravilhosa. Agora vamos às perguntas. A gente é que agradece a sua generosidade, sabendo que você aí, né, ontem dando 4 horas de aula, né, e já com todos os seus compromissos, assim, a generosidade de você ter aceitado esse convite, ter topado, Igor. A gente agradece muito, nós no GFix, a gente tem um carinho todo especial por você, você sabe disso, os meninos são apaixonados pelo Igor, isso já é público, né, Igor? Já tem ali essa garotada do GFix, são os meninos da graduação, e a sua generosidade não só em disponibilizar também para os pesquisadores que estão assistindo, né, a bibliografia, como também o seu contato. Eu não vou fazer as minhas, porque, assim, está chovendo pergunta aqui, eu vou fazer do pessoal, porque, né, vamos deixar aqui, olha só. O Heiler, o nosso querido Heiler Peixoto, pergunta para você: é possível dizer que existe uma incorporação das preocupações atuais em contar histórias centradas em biografia, principalmente as relacionadas ao passado? Ele pergunta. Né? Então, existe uma preocupação, uma incorporação das preocupações atuais em contar histórias centradas em biografias. É a primeira pergunta, ele articula uma outra. A história da colonização brasileira no Novo Mundo, centrada nos dramas de Dom Pedro, ou a apresentação de Dom Pedro II com viés progressista, você acha que atestam isso, essa incorporação? Olha o Heiler aparecendo aí. Bom, tá ali. Então, adorei isso, né? Achei muito legal. Eu acho que arrasou. Eu acho que essa questão do Heiler é muito interessante, que ela diz respeito ao seguinte, eu vou responder de duas maneiras, a primeira pergunta. A primeira é a condição inexorável da fenomenologia do tempo presente, né? Não existe como falar do passado não sendo de outro lugar que não o presente, né? A minha memória, o modo como eu lembro de mim mesmo, o modo como eu lembro dos acontecimentos passados, o modo como eu lembro do que eu fiz, do que eu sou,
e o modo também como as sociedades lembram de si mesmas e como que elas lembram, e ao lembrar também elas constroem passado a partir das preocupações, interesses, conflitos, disputas de sentido, disputas políticas sobre esse passado. Qual que é a nossa tarefa como pesquisador? Investigar em qual sistema de inteligibilidade, qual sistema simbólico se deu essa lembrança desse passado, essa construção desse passado, os usos desse passado, né? Quais interesses naquele momento em que ele foi. Então, às vezes, o gesto é menos do passado como ele foi, porque o passado como ele foi está morto, né? Ele existe como reminiscência, ele existe como vestígio, existe como documento, não existe mais como passado, né? Não existe mais como presente que foi. Existe como passado para um presente que é sempre incompleto. O que requer de nós como pesquisadores é a capacidade de criar um sistema de inteligibilidade sobre esse passado e sobre o uso desse passado, sobre a representação desse passado, e a partir de, num presente, como esse passado foi usado. Então, no caso dessas biografias ficcionais, como num presente, num contexto específico, elas foram possíveis ser pensadas. Essa é uma dimensão. A outra dimensão é que, sim, nessa construção dessas preocupações do presente, etc., né, que eu estava falando, quando você produz, né, um Dom Pedro, né, um Dom Pedro como progressista, um Dom Pedro II, você dialoga, primeiro, quase com uma imaginação imperial, colonialista, né, mas imperial, da questão colonial e europeizada do que é o império, da monarquia, né, desse lugar dos castelos, ter um rei, quer dizer, que valor isso assume também nossa sociedade? Na América Latina, fomos um único império, né, que teve um império. Então, o que isso significa, né, em termos históricos, né? De uma dimensão, de uma raiz europeizada que mitifica esse lugar da monarquia e do império. Então, talvez entender um pouco essa mitificação, né, que essa imaginação sobre essa monarquia que está espalhada em fantasias, tem uma mitificação, uma imaginação que é interessante abordar e que eu acho que o Novo Mundo traz muito disso, essa mitificação, essa mística em torno da monarquia como sendo algo maravilhoso e não reconhecendo todos os processos de escravidão, né? Por exemplo, e de inúmeros conflitos que estavam sendo envolvidos. Então, é como se a mística valesse mais a pena de se investir, como eu disse antes, o passado utilizável, imaginável, é esse, do que um passado que vai dizer que a monarquia no Brasil que ela consolidou o regime escravocrata no Brasil de forma brutal, né? Foi o Império. Deu no Império. Temos aqui agora a pergunta dessa pessoa que eu vou ter que mandar um beijo para ela. É cafona mandar beijo em live? Eu vou mandar, que é a Flávia Leiroz. Beijo, Flavinha. Tá vendo? A Flávia está perguntando, a Flávia está fazendo a seguinte pergunta, Igor. Beatriz Sarlo afirma que uma vida é um corpo no tempo. A biografia enredada pelo melodrama pode ser uma forma de gerar expectativas de tempo e vida e de domesticar esta vida biografada? Com certeza. O melodrama funciona como uma forma de apaziguar os conflitos e tornar os conflitos palatáveis, assim, os conflitos inexoráveis, as contradições, os paradoxos, né, da vida, eles passam a ser canalizados
por emoções, como da compaixão ou da piedade, né? Especialmente da compaixão, mas também da responsabilização, da raiva em relação a esse sujeito que é capaz de fazer isso. Melodramatizar, eu vou usar um termo aqui da Elizabeth Anker, o melodrama é uma tecnologia política, muito mais só do que, concordando com a Elizabeth Anker, o melodrama é uma tecnologia política. Eu trabalho fundamentalmente também com uma tecnologia da subjetivação, a partir do que ela fala. Mas pensando como tecnologia política, ela é uma forma também de identificar o bem e o mal na cena política. A guerra ao terrorismo, por exemplo, ela é melodramática. É preciso construir o mal, é preciso construir o vilão, é preciso construir quem eu devo matar. E construir como perverso quem eu devo matar, né? Para justificar a morte, para justificar o crime, para justificar o bombardeio. Eu preciso construir, né, pelo melodrama que mobiliza emoções, que constrói um conjunto de emoções, eu preciso construir esse sujeito, né, que é um sujeito da perversidade, que é esse sujeito do mal. E para justificar até o destino trágico que ele vai ter, né? Justificar o destino trágico que eu vou impor a ele, né? Ele morreu porque é terrorista. Você desumaniza. O melodrama desumaniza o vilão a tal ponto que ele morre porque ele é mau. Então, a sua morte, ela é menor, né? Então, essa dimensão da xenofobia árabe, por exemplo, na Guerra ao Terror, que é a análise da Elizabeth Anker, que vai justificar todo esse processo de guerra ao terror do Ocidente, capitaneada pelos Estados Unidos, ela é uma forma também de desumanizar esse sujeito. Então, qualquer um árabe que morra porque ele é o sujeito da perversidade, do mal, do terrorismo. Então, a sua morte é a minha vida, é a minha sobrevivência. É o que acontece com o feminicídio, por exemplo, né? O que acontece, né? Você, em nome, que era uma coisa que havia, inclusive, na legislação, não há mais, mas que sobrevive na imaginação, em nome da sua honra, em nome da posse que o homem tem em relação à mulher, ele se acha no direito de cometer aquele feminicídio, e isso aciona uma imaginação popular também, né? O que acontece com o negro também, né? Isso acontece em várias instâncias, né? Isso acontece com os LGBTs, agora. com os índios que não são civilizados, exatamente, né? Exatamente. Eu ia lembrar todos esses corpos que a Judith Butler, que você tão bem trabalha, né? Com todos esses corpos que são corpos descartáveis, são corpos cujo extermínio é aceitável, né? Como se fosse possível. Sim. Como essa retórica melodramática da guerra ao tráfico, por exemplo, o quanto ela também dessubjetiva, desumaniza as populações faveladas. Porque se morrer, tudo bem. Antes dele do que eu. Quem mandou morar ali num lugar de traficante? Quem mandou morar ali, exatamente. Sabe o que é isso? Não quer pegar ônibus, quer trabalhar perto tem toda uma moralidade que é burguesa. E o melodrama, ele é uma apropriação desses novos burgueses de uma forma de expressar seus valores, né? Então, assim, está muito explícito. Exatamente. Né? Exatamente. Muito explícito. A gente tem uma pergunta do Roberto Habib. Ele diz o seguinte: é possível pensar a noção do sobrevivente na relação trauma-testemunho dentro das obras biográficas, ficcionais, televisivas. Essa noção pode ser articulada com a tragédia e o melodrama? Excelente pergunta, Roberto. Excelente pergunta. Tem um trabalho que eu gosto muito da Annette Fiviorkova, que chama L'ère du témoin, a Era da Testemunha. Nesse trabalho, ela vai falar de um processo a partir da lista de Schindler,
especificamente de um processo que ela chama de americanização do sofrimento, né? Que você começa a ter... E essa americanização do sofrimento, com a lista de Schindler, com a minissérie Survivors, e depois um conjunto, A Vida é Bela, né? Quer dizer, tem um conjunto de produção sobre esse momento do Holocausto, produções ficcionais sobre esse momento do Holocausto, né? Até um menino pijama listrado, que me causou muito incômodo, especialmente depois que uma importante loja de departamento fez um pijama igual do que se usava no Holocausto. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas nem vale a pena. Isso me chama muita atenção, essa coisa de americanização, e eu vou ampliar o que ela está falando, a Vivi Orková estava falando, que era essa americanização no sentido de uma comoditização, né? Transformar o sofrimento em commodity, fundamentalmente. E nessa comoditização, ou nessa mercantilização do sofrimento, que se transforma em produto, em artigos para consumo, etc., você também, nesse processo, também tem uma melodramatização, né? Nesse processo dessas obras de construção do sobrevivente e da vítima numa retórica melodramática, né? Tem um conjunto de autores que trabalham com a literatura, né, do Holocausto, que vão observando o quanto que a estrutura ela passa a ser uma gramática social do sofrimento, e essa gramática é uma gramática da expressividade do sofrimento, nesse sentido, e como gramática, um conjunto de regras de expressividade, e que o melodrama é fundamental, ter reconhecimento da ideia a noção de sobrevivente, e não como aquele que deslocando daquele que está vivo e que poderia ter vergonha de estar vivo porque está vivo. Tem a diferença? Ele está vivo. Né? O sobrevivente sai desse lugar, né, da quase vergonha, como... Por que os testemunhos sobre sobrevivência eles explodem nos anos 80? Que é uma mudança na própria conceituação e na noção do que é sobrevivência, numa positivização do sobrevivente, né? Como essa vítima, e isso se articula com uma dimensão neoliberal muito forte, dessa vítima que conseguiu, apesar de tudo, sobreviver. Então, conhece o valor neste sujeito, né? E não aquela experiência que é indizível. Não vou dizer que eu sou... Eu... né? Da pública. Ramon, estamos com um probleminha aí com o Igor, né? Movimento tem uma travadinha. Ambíguo, contraditório. Deu uma travadinha, deixa eu só avisar aqui para ele que o vídeo dele travou. Rapidinho. André, pode fazer isso? Estão me vendo? Você deu uma travada, o seu vídeo deu uma travada e o seu áudio estava picotando. Fala de novo para a gente ver como é que fica. Deu uma travada. Deu uma travada mesmo. Você me ouve? Oi. A gente aqui não consegue te ouvir. Eu tô... Acho que agora foi. Agora foi, voltou. Agora voltou. Eu acho que agora voltou, Ramon. Será que não? Será? Voltou. Fala aí para a gente ver se está legal. Não, travou. Está travado.
Mas isso é porque a gente fica fazendo lives de 2 horas. As lives, né? A gente fica conversando, a gente não consegue parar. As lives duram 2 horas. Eu não sei se o Igor vai conseguir voltar. Ramon, você acha que dá para ele sair e voltar de novo só para a gente encerrar? Hein, Ramon? O que você acha? Deixa eu ver se o Igor voltou. Fala aí, Igor. Você agora deu uma mexidinha aqui. Deixa eu ver. Fala aí para mim, para eu ver. Oi. Ah, voltou. Voltou, querido. Voltou? Voltou. Eu não sei onde parou. Eu estava te vendo, estava vendo e ouvindo tudo. Não, mas aqui estava travado. Tá. Agora Não foi. sei onde eu parei. Mas eu acho que tem, assim, só para resumir a pergunta do Roberto, agora que voltou a resposta, acho que tem uma dimensão que é essa desse sobrevivente marcado por essa lógica neoliberal da sobrevivência como um elogio à capacidade individual de autogestão do sofrimento e das emoções, e uma outra dimensão política que não exclui, elas não são excludentes, que é a dimensão da reparação e da justiça. A minha experiência de sofrimento não pode se repetir, né? Então, essa dimensão, né, da busca pela justiça, pela reparação, ela é fundamental, quer dizer, um valor, a experiência como política, né? A experiência de sofrimento como sendo política. E essa matriz do Holocausto, ela é fundamental para outros movimentos, alguns até que buscam se comparar, falar o Holocausto Negro. Eu não gosto dessa ideia, na verdade, de colocar um equilíbrio entre o sofrimento, sabe? Ou como se pudesse fazer uma hierarquia, né? Ou uma equivalência. São eventos completamente diferentes da escravidão e do Holocausto, completamente diferentes historicamente, e as suas consequências, né, políticas, estruturais, são completamente diferentes, mas de alguma maneira é uma matriz, como eu falei, não sei se deu para ouvir como eu falei antes, de uma gramática social do sofrimento que se constrói a partir do melodrama, né? Isso sim, há uma gramática social desse sofrimento, dessa exposição pública desse sofrimento que se constrói a partir do melodrama, isso sim. Até mesmo a noção, por exemplo, não vou entrar nisso, mas a noção de abusador é uma noção que se diz respeito dessa experiência de sofrimento, dessa gramática social do sofrimento também, né? Se há um abusador, é uma vítima, né? Então, a construção dessa gramática social do sofrimento também a gente pode pensar. E essa vítima testemunha, essa vítima às vezes não tem um herói para salvá-la, né? Então, como que o melodrama, ele é muito mais do que um modo estético. O melodrama é uma tecnologia política e também uma tecnologia de subjetivação. Igor, meu querido, nós estamos com quase 2 horas de live. Enfim, a gente vai encerrar. Até tem outras perguntas aqui, mas tem aí o seu e-mail gravado, vai ficar disponibilizado aqui. As pessoas podem entrar em contato. O Igor, essa doce figura que vocês estão vendo aí, que generoso, que coloca até aí seu contato para eventuais dúvidas. A gente, assim, as perguntas iriam continuar, mas a gente está indo para 2 horas de live, né? Então, enfim, a gente vai encerrar aqui, assim, não, sem palavras para agradecer a você, o seu brilhantismo, a sua generosidade, o seu carinho, tudo isso que faz de você um pesquisador não apenas tão respeitado, mas também tão querido por todo mundo que transita nesse universo aí dos seus objetos. A gente quer te agradecer muito e quer te convidar também para a sexta-feira, que a gente vai ter aqui, inclusive, um pupilo seu aqui, né? Sexta-feira a gente tem a live Ficção Seriada e Visibilidade Social, a importância dos protagonismos. A gente vai ter a Gabriela Pereira da Silva, que é jornalista
e autora da pesquisa Entre a Ambição e o Mérito, as representações da ascensão social da empregada doméstica na telenovela brasileira, e ela também é pesquisadora do Vitel Rio. O Heiler, o nome do Heiler é Heiler, que se pronuncia Heiler, não é Heiler. Eu só chamo ele de Heiler, é Heiler. É Heiler. É Heiler. Ele não me corrigiu até hoje, eu só chamo ele de Heiler, ele não me corrigiu. O Heiler Peixoto, que é jornalista, mestrando do PPG-Com, na ECO, UFRJ, com a pesquisa As Reconfigurações de Chica da Silva no Protagonismo Negro da Telenovela Brasileira. O Heiler também é pesquisador do Vitel Rio. E temos o Lalo Homrich, que eu não sei se fala Homrich ou Homreich. Eu não sei como é que fala o nome do Lalo, mas ele vai estar aqui sexta-feira, vai tirar essa dúvida. Já perguntei para ele por e-mail, mas, enfim, ele não deve ter dado tempo dele me responder. Ele é jornalista, publicitário, mestre em jornalismo, é colaborador de telenovelas da Rede Globo e doutorando do PPG-Com da PUC-Rio com a pesquisa Telenovelas, a construção de personagens transexuais da Rede Globo. Então, nós vamos falar sobre a importância dos protagonismos, né, da visibilidade social das domésticas, dos negros e dos personagens transexuais. Excelente. Igor, meu querido, a gente só pode não só agradecer de novo a sua presença, como também agradecer toda a inspiração que você é para a gente. Querida, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, estou emocionado aqui com as belas palavras e com afeto. A saudade é enorme, né? A saudade dos nossos abraços apertados, do carinho, porque pesquisar também é afeto. Eu acho que pesquisa é melhor ainda quando ela é afeto também, né? Então, muita saudade. Obrigado e parabéns a você e a toda a equipe. Agradecer especialmente ao Ramon pelo suporte aqui na transmissão, mas também a toda a equipe do GFIC, quem ficou acompanhando. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Vida longa, em que muitos outros ciclos de debate se façam e que o próximo seja com transmissão online, mas a gente juntinho. Exatamente, transmissão online a gente junto. E eu encerro agradecendo não só ao Ramon, como também Ramon Zagotto, como também ao Geraldo Baldi, que é o outro técnico do Lab Vídeo, né, que também deu todo o suporte para a gente. O André, que é o meu bolsista querido do coração, que fez aí a mediação entre as perguntas, enviou aqui as perguntas, ajudou a gente. E os seus fãs lá do GFIX, né? A Miranda, e o Léo, que você conheceu pessoalmente, e o Daniel, que você ainda não conhece pessoalmente. A todos vocês, a todo o pessoal que estava assistindo, né? Aos amigos, aos pesquisadores, aos realizadores, muito obrigada. A gente ainda tem mais 3 lives aí até a quarta que vem. Um beijo grande. E depois esse vídeo dessa criatura inspiradora que é o Igor Sacramento vai ficar disponível aqui no canal. Um beijo para vocês. Boa noite. Um beijo. Muito obrigado. Beijo. Boa noite.